Olá, meus amigos e irmãos, tudo justo e perfeito? Bem-vindos ao Papo de Maçonaria, o canal Papo de Maçonaria aqui com o Luciano Souza. Hoje nós vamos desvendar um tema que mexe com o coração da maçonaria, tá? E tem muito mestre maçom aí que surta quando a gente fala sobre isso, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre regularidade, irregularidade e reconhecimento. Afinal, quais são os 8 pontos de regularidade exigidos pela UGLE, a grande loja da Inglaterra, a loja-mãe da maçonaria moderna de hoje? E por que o Grande Oriente de São Paulo, o GOSP, perdeu seu reconhecimento? E o que dizem as potências que nasceram de suas lojas, Porque muitas lojas saíram do GOSP no decorrer desde sua fundação e fundaram outras potências ou fizeram parte de processos de fundação de outras potências. E aí, como fica essas potências, Será que o reconhecimento é mais político do que fraterno? O que vocês me dizem? Então, meus irmãos, preparem-se para uma viagem histórica e bem reflexiva, tá? Mas antes da gente continuar, por favor, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito e ative o sininho, tá? Para vocês estarem recebendo as notificações dos próximos vídeos. Bem, vamos lá. Primeiro a gente vai começar pelo básico, O que é regularidade maçônica e o que são os 8 pontos da UGLE, da GLUI, como alguns costumam falar. A regularidade maçônica é como um esquadro que guia nossas ações, um conjunto de princípios que define uma potência como regular. Desde 1717, com a fundação da Grande Loja de Londres, a regularidade é a base para o reconhecimento entre potências maçônicas no mundo todo. A Grande Loja da Inglaterra, criada em 1813, estabeleceu, a UGLE, estabeleceu em 1929 os 8 pontos básicos para o reconhecimento de uma grande loja, conforme o livro das Constituições. Agora, vamos reconhecer eles, A primeira questão que a gente precisa avaliar é a regularidade de origem. Uma grande loja, uma grande potência, ela deve ser fundada por uma potência regular reconhecida ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. O segundo ponto é a crença no grande arquiteto do universo, que é vulgarmente chamado de Gadu. A fé no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada é obrigatória para todos os membros da maçonaria no mundo todo. Um outro ponto que a gente tem que validar, o juramento sobre o livro da lei sagrada. Em alguns ritos, em algumas potências, esse juramento é feito sobre a constituição da potência ali vigente, da grande loja vigente. Então, todos os iniciados prestam juramento diante de um livro sagrado aberto que representa a revelação divina para o indivíduo. Um outro ponto que tem que ser bem avaliado e que gera muita polêmica: a exclusividade masculina. Apenas homens podem ser membros, fazer parte da maçonaria, e não deve haver relações com lojas mistas ou que aceitem mulheres, Um outro ponto que precisa ser validado é a questão da soberania jurisdicional. A grande loja ou grande potência deve ser autônoma, com autoridade total sobre os graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, sem compartilhar poder com outros corpos como supremos conselhos. É necessário haver uma distinção entre potência maçônica, grande loja, e supremo conselho. São duas vertentes diferentes, não podem estar interligadas, beleza? A exibição das 3 grandes luzes, que seria o livro da lei sagrada, o esquadro e o compasso devem estar presentes em todos os trabalhos com o livro principal, 7. A proibição de discussões políticas e religiosas. Esse tipo de debate é extremamente vetado, É proibido dentro de uma loja maçônica. Discutir referente à religião ou questões políticas. E 8, o respeito aos landmarks. Os landmarks, eles são os princípios, costumes e tradições antigos da maçonaria e devem ser rigorosamente observados. Esses pontos eles foram aprovados em 4 de setembro de 1929. São o norte, que é a grande loja da Inglaterra, ela para reconhecer as demais potências maçônicas. Mas não é tão simples assim, Nem sempre é tão simples, Vou dar um exemplo aqui, O Grande Oriente da França, por exemplo, perdeu o reconhecimento em 1877, ao remover
a obrigatoriedade do reconhecimento ao grande arquiteto do universo, o que permitiu a iniciação de ateus, como maçons. Então ali a gente já começa. Desculpa. No Brasil, o Grande Oriente do Brasil, GOB, é regular desde 1935. Mas o Grande Oriente de São Paulo, GOSP, enfrentou uma crise em 2018 que abalou seu status. Vamos entender um pouquinho, tá, dessa história, que aí para vocês vão entender o porquê que eu falei de tudo anteriormente, tá, referente aos 8 pontos de regularidade. Existe, né, uma determinada polêmica, né, que envolve o GOSP e a sua desfederalização. Fundado em 29 de junho de 1921, o Grande Oriente de São Paulo, o GOSP, surgiu após uma crise eleitoral no GOB, tá, o Grande Oriente do Brasil. Liderados, né, por José Adriano Marre Júnior, as lojas paulistas criaram uma potência independente que cresceu com 803 lojas e 21 mil obreiros. O GOSP ele participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e fundou a Loja América, que foi a criadora da primeira biblioteca pública de São Paulo. Por quase um século, o GOSP ele foi federado ao GOB e reconhecido pela GLOE, né, ou UGLE, fica a seu critério. Mas em 2018, né, agora, recente, tudo isso mudou. Conflitos com o Grande Oriente do Brasil, e que acabaram gerando, né, no bloqueio de contas bancárias e disputas sobre a mútua maçônica, levaram à desfederalização. Segundo a linha do tempo do GOSP, está lá disponível no site, o grão-mestre Kamel A.F. Saab emitiu o decreto número 353 de 2015/2019 e em 15 de setembro de 2018, 306 lojas, cerca de 83% das 367 lojas presentes, aprovaram a separação do GOB e do GOSP. O GOB ele reagiu e suspendeu intervisitações e questionou a regularidade do GOSP e influenciou a UCLE a retirar o seu reconhecimento. O Jornal de Brasília relatou tensões semelhantes em outros estados, sugerindo uma centralização do GOB. O GOSP ele venceu 5 disputas judiciais contra o GOB, mas perdeu o status regular pela UGLE, que exigia soberania jurisdicional, que está lá no ponto 5. Tá? Apesar disso, o GOSP se reergueu, ingressando na Confederação Maçônica do Brasil, a GOBAB, e firmando tratados com o Supremo Conselho do Grau 33 do Ré e o Excelso Conselho da Maçonaria Adonireita. Quando foi em 2023, o GOSP, né, inaugurou uma sede avaliada em torno de 70 milhões e em 2024 lançou uma campanha de doação de sangue, algo fantástico, e eu recomendo para todas as nações. Vão doar sangue, tá? Vocês salvam vidas. Doem sangue. Fica a dica do irmão aqui, tá? Doem sangue. E como já dizia José Castellani, né, em A Maçonaria e Sua História, a maçonaria é um espelho da sociedade, cheia de conflitos, mas também de superação. Mas e aí, o que vocês acham dessa visão do Castellani? É um espelho da sociedade, a maçonaria, cheia de conflitos, mas também de superação. O que vocês acham? Comenta aí no vídeo, diz aí pra gente aí. O GOSP, tá? Ele não é apenas uma potência. Só para que fique bem, todos vocês fiquem cientes. É um berço de outras obediências maçônicas, tá? Eu vou estar citando aqui 2 potências maçônicas com raízes em lojas ligadas ao GOSP e seus posicionamentos sobre ele. A primeira que eu posso estar citando é o Grande Oriente Paulista, né, o GOP. Foi fundado em 1981, após a cisão de 1973 no GOB. O GOP, surgiu de 67 lojas, muitas com laços históricos ao GOSP enquanto era federado. Filiada à Comab, o GOP reconheceu o GOSP em 2019, assinando um tratado de intervisitação. O site Orgulho de Ser GOP destaca essa união como um passo, né, para uma maçonaria mais progressista no estado de São Paulo. O segundo potência que eu posso estar ligando, né, obediência, é a grande loja maçônica do estado de São Paulo, a GLESP. Com origens, né, na década de 1920, a GLESP nasceu de lojas paulistas que buscavam o modelo de grandes lojas. Em 2019 também reconheceu o GOSP, tá, reforçando laços com a nota conjunta de 2017 contra maçonarias espúrias. Tá? E isso eu vou trazer em outro vídeo, tá, para ficar mais
fácil e a gente não alongar tanto esse vídeo. O GOB, por outro lado, não reconhece o GOSP, alegando violações de jurisdição e dos landmarks. Após essa confusão toda, né, a Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, a CMSB, aliada ao GOB, segue na mesma linha de pensamento. Porém, o GOSP ele conquistou o apoio de corpos filosóficos, como o Supremo Conselho do REC, que permitiu a migração de irmãos gospianos, e o Rito de York americano, instalado com o apoio do York Rite. Esses tratados mostram que a regularidade, como diz Nicholas Aslan, em Maçonaria Operativa e Especulativa, é uma dança diplomática, meus irmãos. Então, é reconhecido hoje, amanhã não é reconhecido, é regular hoje, amanhã não é... Não, isso é uma questão mais de acordo, tá? Venhamos e convenhamos. Mas e aí, o que você pensa sobre esse tipo de aliança, né? O que você acha desse movimento, né, político ali entre as grandes potências e as grandes confederações? Deixa aí no comentário o que você pensa sobre isso, tá? Quem sabe eu não posso estar usando esse seu pensamento, né, ou esse seu comentário como tema para um próximo vídeo. Tá? Uma coisa que a gente precisa avaliar é que é o seguinte: o reconhecimento no Brasil, o reconhecimento maçônico no Brasil, ele praticamente é um jogo político. Tá? A história brasileira, ela prova que o reconhecimento, né, é mais político do que fraterno. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender essa visão. Tá? O Grande Oriente do Brasil, o GOB, né, ele foi fundado em 1822. Ele só foi reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, né, a UGRI, em 1935, após diversas negociações com lojas inglesas. Tá? A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, ela foi criada em 1973 por grandes lojas estaduais, enfrentou dúvidas sobre sua regularidade, tá? Tiveram vários problemas e isso até a ser reconhecida em 1977. As lojas Prince Hall, para quem não sabe, nós temos lojas Prince Hall aqui no Brasil, tá? Que é formadas por maçons negros. Começaram sem reconhecimento no Brasil, mas ganharam apoio da CMSB e do próprio GOB, tá? Ecoando posteriormente a aceitação da UGRI em 1990. Já a Leather Title Man, fundada em 1916, que é uma potência mista e não é reconhecida nem pelo GOB nem pela UGRI, por admitir mulheres, apesar de toda a sua história global, a nível mundial. Entendeu? Então o GOSP ele segue esse padrão. Ali no blog, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem eu recomendo, e até para consulta e estudos, tá? Como aponta o blog ali no esquadro, o reconhecimento é um jogo de poder, tá? Manda mais quem... aquela questão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim, a resistência do GOB ao GOSP lembra barreiras enfrentadas por muitas outras potências no passado. Mas o apoio do GOP e da GLESP, que também começaram sem reconhecimento pleno, mostra que a fraternidade pode superar a política. Quando foi em 2018, lojas do GOSP buscaram intervisitações com GOP e GLESP, que eram proibidas, né, pelo GOB, que foram proibidas, né, pelo GOB em 2014. Juntas, essas três potências formam a maior maçonaria sul-americana. Seria isso o futuro da ordem, uma fusão de três potências maçônicas aqui no estado de São Paulo? E aí, o que vocês acham? Seria interessante, venhamos e convenhamos. Não é verdade? Fundir, né, as três potências seria algo fantástico, né, e monstruoso em todos os sentidos, né? E agora, nisso a gente tem algumas reflexões, né, que a gente pode estar avaliando referente ao futuro da maçonaria, né? Meus amigos e irmãos, os 8 pontos da UGRI, né, são o alicerce da regularidade, mas a saga do GOSP nos ensina que a maçonaria é muito maior do que simplesmente tratados de reconhecimento mútuo, tá? Como as próprias colunas Boas e Joaquim, ela sustenta, né, e se sustenta, né, e desafia, né, toda essa estrutura política que existe dentro da maçonaria. Em 2025 agora, o GOSP vai estar celebrando 104 anos, né? Tem a sua sede, né, avaliada em torno de 70 milhões, e ações como doações de sangue de 2024 reforçam essa questão da fraternidade e do apoio da maçonaria à comunidade como um todo. O GOP e a GLESP, ao reconhecerem o GOSP, mostram que a fraternidade vence a política.
Tá? A verdadeira regularidade está no coração fraterno, na lapidação da pedra bruta, na busca por liberdade, igualdade e fraternidade. Como maçons, devemos construir pontes e não muros, como a gente tem visto nessas últimas décadas aqui de maçonaria a nível federal, né? E vocês querem fazer parte dessa mudança? Então, compartilhe esse vídeo, comente. E aí, o que vocês acham dos pontos de regularidade da Grande Loja Unida da Inglaterra? São justos? E aí, o que vocês me dizem? Que o grande arquiteto do universo nos guie em ambas as colunas. Que a paz e a prosperidade seja contínua na vida de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, assistiram até aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá? E comenta aí, não se esqueça de comentar aí no comentário o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem mais sobre esse tema, tem algum outro tema que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, traz pra gente que a gente vai avaliar, vamos pesquisar, vamos correr atrás da informação e trazer um vídeo conciso, né, e com informações relevantes para a maçonaria a nível nacional. E internacional também, né, dependendo do tema do vídeo. Até a próxima. Que o grande arquiteto ilumine todos nós. TFA.